Irmão, você que trouxe sua Bíblia, abra ela em Tito, carta de Paulo a Tito. Ele fica ali antes de Filemon. Isso acho que não vai te ajudar muito, porque Filemon é minúsculo, mas fica ali antes de Hebreus. Tito fica depois de 2 Timóteo. Uma carta razoavelmente curta também, uma das 3 cartas pastorais que Paulo escreveu, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Tito, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Tito 1, 1 diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que produz a piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém? Por enquanto nós vamos ler até aí, pode manter sua Bíblia aberta que nós vamos continuar logo mais. Quando nós falamos a respeito de Tito, Tito não é um homem tão citado em até mesmo outras pregações, e visto isso que ele tem apenas essa carta, e que também ele é pouco mencionado em outras cartas. Ele foi mencionado em 2 Coríntios, Gálatas. Ele é um homem grego, e ele foi um dos homens convertidos pelo apóstolo Paulo. E ele foi uma das figuras, apesar de não ser tão citado, mas ele foi fundamental na igreja primitiva. Tito havia sido enviado por Paulo para a cidade de Creta. E nessa cidade de Creta, Tito deveria pastorear uma igreja. E quando nós olhamos esse início, essa introdução, Paulo vai falar para Tito que ele é servo de Deus. Semelhantemente, Paulo começa Romanos, e essa palavra servo, ela tem uma conotação de escravo, de ele ser alguém pertencente a Deus e obediente a Deus. E uma das coisas interessantes, irmãos, quando ele fala a respeito, no início dessa carta, é quando ele fala para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento. Quando nós falamos a respeito da fé, a fé, ela vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas essa fé, depois que você conhece o Senhor Jesus, depois que você começa a sua caminhada com Deus, essa fé, ela precisa também de mais e mais conhecimento, para você ir aprofundando na palavra e você ser preparado para a sua vida em Deus. E uma coisa interessante é que esse conhecimento que a fé acompanha, ele conduz a uma vida na presença, em obediência a Deus. Você vai obedecer a Deus quando você entende quem Deus é, o que Ele fez. E quanto mais nós estudamos a respeito de Deus, quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós vamos
nos tornando obedientes, parecidos com o Senhor Jesus. E interessante, meus irmãos, é que fala que Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Quando fala sobre isso, nós vemos que as promessas de Deus, elas estão fundamentadas nos propósitos eternos de Deus. Deus faz as suas promessas de acordo com os seus propósitos. E um dos propósitos de Deus era trazer salvação ao homem. E quando fala sobre essa salvação, fala que Deus trouxe luz à sua palavra. E quando fala dessa luz que Deus trouxe da sua palavra, às vezes na sua versão está escrito manifestação da sua palavra, ele está chamando a atenção que essa palavra manifestada é o próprio Senhor Jesus. Quando nós lemos João 1:1, fala a respeito do verbo que se fez carne, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, ele se fez carne, ele se encarnou e viveu no meio de nós. E nós vemos isso que é maravilhoso, de que todas as promessas do Messias no Antigo Testamento, elas se cumprem em Jesus Cristo. E quando Paulo fala essas coisas para Tito, ele está fundamentando aquilo que Paulo vai continuar falando durante essa carta. Quando Paulo envia Tito para Creta, ele envia Tito com dois objetivos, conforme estão no versículo 5. O primeiro é que Tito colocasse em ordem o que ainda faltava na igreja. E o segundo objetivo era que Tito deveria constituir presbíteros, ou seja, Tito ali deveria começar a pregar e levantar obreiros para a obra do Senhor. E Paulo fala para ele fazer isso conforme ele mesmo havia ensinado. E aí, a partir do versículo 6, nós temos as qualificações, tanto de um presbítero quanto de um bispo. E eu quero ler com você, a partir do versículo 6. Diz o seguinte: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Quando Paulo fala sobre isso, ele não indica quantos presbíteros ou bispos devem ter, mas ele fala sobre as qualidades desses bispos e presbíteros. E quando ele fala sobre isso, ele fala sobre duas coisas: sobre ele ser responsável moralmente e sobre ele ter uma família estável. E Paulo chama a atenção de que esse homem, ele deveria ser alguém responsável moralmente, mas ele deveria ser também um bom marido e um bom pai, que ensinasse os seus filhos no caminho do Senhor. E ele fala ainda mais: marido de uma só mulher, tenha filhos crentes, esteja longe da libertinagem, longe da insubmissão. O bispo não pode ser orgulhoso, briguento, apegado ao vinho, violento, não pode ser desonesto, mas ele deve ser hospitaleiro, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio, apegue-se firmemente à mensagem fiel.
E sabe, meus irmãos, quando fala sobre apegar firmemente a mensagem fiel, interessante que quando Satanás foi tentar Jesus, Satanás usa versículos, mas Jesus rebate também usando versículos. Aqui Paulo enfatiza que ele deve se apegar à mensagem fiel, que ele deve encorajar outros pela sã doutrina, e mais do que isso, ele deve refutar aqueles que se opõem à palavra de Deus. E sabe, meus irmãos, às vezes nós olhamos para esses dois e eles realmente são muito parecidos, tanto o presbítero quanto o bispo. Só que o presbítero, ele exerce a função de supervisionar, ou seja, desde aquela época já existiam pastores que supervisionavam a obra, que eles estavam à frente de ajudar outros pastores, de ser ali um guia para outros pastores. E sabe, meus irmãos, quando nós olhamos essas qualidades, elas não devem ser levadas a sério somente se você quiser ser pastor. Essas qualidades, elas devem ser levadas a sério por todo cristão comprometido. Se você é um cristão, que você tem fé, que você conhece a palavra de Deus, você já até é batizado, todas essas qualidades também devem ser vistas na sua vida. Essas qualidades não são apenas essenciais em pastores. E até mesmo quando Paulo fala sobre ser hospitaleiro, Paulo fala sobre hospitalidade, porque naquela época as missões, hoje a gente tem os hotéis, pousadas, hostels, pensões, mas naquela época a igreja, os missionários dependiam muito de quando outros irmãos da igreja abriam as portas das suas casas e recebiam eles. E Paulo aqui também chama a atenção de compreender a sã doutrina. E sabe, meus irmãos, por que Paulo leva isso tão a sério? Porque Paulo vai chamar a atenção agora sobre uma coisa que até Jesus falou. Quando Jesus fala em Mateus 7,15 o seguinte: cuidado com os falsos profetas, ele vem a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E uma parábola bem conhecida em Mateus 13,30 fala o seguinte: deixam que cresçam juntos até a colheita, então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Paulo chama a atenção de Tito sobre os falsos mestres. Jesus já tinha falado sobre os falsos profetas, já tinha alertado que o joio crescia junto com o trigo. E falar que o joio cresce junto com o trigo, não é que a igreja vai existir em paralelo com o mundo. Quando fala o joio e o trigo crescerem junto, quer dizer que dentro da igreja nós vamos encontrar trigo e também vamos encontrar joio. Nessa mesma passagem, em Mateus 7, Jesus fala sobre aqueles hipócritas que vão chegar no céu diante de Jesus e vai falar para Jesus: olha, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. E Jesus vai falar para ele: olha, eu nem te conheço. E aqui Paulo vai chamar a atenção de Tito também a respeito disso. E eu quero ler com você a partir do versículo 10. Diz assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente do grupo da circuncisão.
É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras, malignas, glutões e preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Paulo chama a atenção de Tito, de que esses falsos mestres vão prejudicar tanto a igreja, quanto famílias e outras pessoas. E sabe, meu irmão, as características mais evidentes desses falsos mestres são: eles têm vazio nas suas palavras, as suas palavras são inúteis, eles têm uma tendência ao engano, a enganar pessoas. Os resultados deles são destruidores. Fala que eles arruinam famílias inteiras. E por último, a motivação deles é a ganância, o dinheiro. E quando nós olhamos isso, são características muito claras daquilo que Paulo está falando. Apesar dele falar que eles são especialmente do grupo da circuncisão, ou seja, os judeus, mas hoje em dia nós não temos tantos judeus dentro da igreja, mas mesmo assim, um falso mestre não precisa ser um judeu. Qualquer que nós vemos sendo gentil também pode ser um falso mestre. E sabe, meus irmãos, quando nós olhamos isso, Paulo fala para Tito que a situação de Creta era tão terrível, mas tão terrível, que um filósofo chamado Epimênides chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. Sabe, meus irmãos, às vezes, quando nós vamos pregar, quando nós vamos falar, apesar de nós não termos vivido na igreja primitiva, a gente fala sobre a igreja tem que voltar às raízes, a igreja precisa voltar na era dos apóstolos, a igreja precisa ter aquele brilho novamente. E nós falamos até mesmo com a boca cheia, com um brilho no olho, querendo dizer que a igreja primitiva era perfeita. Mas, meu irmão, a igreja primitiva estava longe de ser perfeita. Quando nós olhamos Tito, ele está sendo chamado a atenção aqui por Paulo por conta desses falsos mestres que viriam. Quando nós olhamos a carta de Paulo aos Colossenses, nós vemos que existiam pessoas adorando a anjos naquela época. Quando nós olhamos a carta a Tiago, nós vemos que os próprios cristãos ricos da igreja oprimiam os cristãos pobres. Quando nós olhamos 1 Coríntios, nós vemos que judeus entravam dentro das igrejas e falavam que a ressurreição de Cristo não tinha acontecido. Outro caso em 1 Coríntios é quando um filho tem relações com a esposa do seu pai. Quando nós olhamos várias cartas, elas mostram problemas graves que existiam na igreja, gravíssimos, e que precisavam ser consertados. E hoje em dia, a igreja também enfrenta problemas, e nós podemos olhar para essas cartas aqui para solucionar esses problemas. E saiba, meu irmão, de que a igreja, ela não é feita por pessoas 100%
perfeitas. Jesus já alertava que o joio cresceria junto com o trigo, mas graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor conosco. Graças a Deus que nós temos a Bíblia para nos guiar em todos esses problemas, em todas as coisas que acontecem dentro da igreja. E meus irmãos, quando Paulo fala sobre esses falsos mestres, quando ele cita as características, depois ele cita o que deve ser feito. No versículo 11, Paulo fala que eles devem ser silenciados. Quando fala no versículo 13, fala que eles precisam ser repreendidos severamente. Quando fala no versículo 14 de que não devem dar atenção a essas pessoas, porque eles falavam mentiras. No versículo 14 fala ainda lendas judaicas, que eles falavam coisas que rejeitam a verdade, que rejeitam a palavra de Deus. E Paulo fala para Tito: repreende esses caras, para que eles venham aprender na palavra e venham ser sadios na fé. E sabe, meus amados irmãos, um dos grandes problemas que os falsos mestres traziam na igreja é que quando um falso mestre começa a falar na sua cabeça, ele vai ficar martelando, até a sua mente começar a ficar corrompida. E depois que a sua mente fica corrompida, a sua consciência fica corrompida. Depois que você começa a achar uma coisa que é pecado normal, a sua consciência segue o mesmo caminho, e isso traz destruição na vida espiritual. E o pior dessas coisas é que esses falsos mestres, eles são sutis. Eles não chegam na igreja com uma camiseta escrita falso mestre. Ele chega na igreja, às vezes vestido bem, às vezes de camisa social, parecendo alguém que leva a sério a palavra de Deus, mas na verdade eles vão aparentar religiosidade, mas as suas ações mostram que ele é falso, E Paulo fala de uma maneira tão pesada sobre eles, que fala que eles são detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. E nisso, meu irmão, nós vemos o quão é importante você estudar a palavra de Deus. Se você é cristão, se você ama o Senhor Jesus, é indispensável você estudar a palavra de Deus. Você precisa amar as Escrituras, amar o conhecimento que vem das Escrituras. Você vem na escola bíblica, meu irmão. Nós precisamos nos encher desse conhecimento para não sermos enganados. Interessante que fala sobre esse conhecimento agora, o mesmo conhecimento que Paulo falou na introdução. E sabe, nós precisamos cada dia mais da ajuda de Deus, do Espírito Santo, para rejeitarmos falsos profetas, falsos mestres e falsos ensinamentos. E quando nós olhamos essas coisas, Paulo depois vai para o 2º capítulo, falando sobre exemplos práticos que devem ser feitos na igreja. E sabe, meus irmãos, muitas das vezes, quando nós pensamos na igreja, principalmente hoje em dia a igreja é muito caracterizada pela placa. E quando nós falamos, eu sou daquela igreja, eu sou da outra, na nossa cabeça, apesar de vir como a igreja é,
uma das coisas que vem é como você conhece o pastor dessa igreja. E quando nós pensamos nos pastores das igrejas, nós colocamos um sarrafo muito alto. Nós pegamos todas essas características de um presbítero e bispo e esperamos que esse pastor tenha. E está correto, ele tem que ter mesmo. Mas muitas das vezes, como membro da igreja, como parte do corpo de Cristo, nós acabamos colocando essas características nos líderes e sendo brandos com as características dos membros da igreja. Mas sabe, meu irmão, você, como membro do corpo de Cristo, você também tem responsabilidades. Você, como membro do corpo de Cristo, Deus também te chama a um mesmo padrão de caráter, a um mesmo padrão de responsabilidade moral e também de você ser um apaixonado pela sã doutrina. Isso não é algo que só os pastores devem ter, mas cada membro do corpo de Cristo precisa reconhecer a sua própria responsabilidade. Quando Paulo vai falar para Tito, ele é muito claro no capítulo 2, eu quero ler com você a partir do versículo 1. Tito 2:1 diz o seguinte: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor, na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosas e sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo o exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de vós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Paulo começa falando da sã doutrina, e ele explica como Tito deve ensinar cada parte do corpo de Cristo. Ele fala, meus irmãos, a respeito dos homens mais velhos. Esses homens mais velhos, eles devem demonstrar na sua vida, no seu comportamento, que esse comportamento vai concordar com a sã doutrina. E sabe uma das coisas que tira o respeito de qualquer pessoa? Quando essa pessoa ela é hipócrita. Quando ela fala uma coisa e faz outra. Quando ela se diz cristã, mas seu comportamento fala que ele não é cristão. Isso tira o respeito de qualquer pessoa. E é uma das coisas que até mesmo Jesus chama atenção no Sermão do Monte. E aqui ele fala que quando nós vivemos de acordo com aquilo que pregamos, isso traz respeito das pessoas.
e que Tito deveria ensinar assim os homens mais velhos, que os homens mais velhos deveriam ser moderados, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Depois, ele fala a respeito das mulheres mais velhas. Paulo, ele vai concentrar sua atenção na seriedade dessas mulheres, que elas devem ser reverentes, que elas não podem ser caluniadoras, fofoqueiras, nem escravizadas ao vinho, dependentes do vinho, mas elas precisam ensinar o que é bom. E quando fala sobre ensinar o que é bom, para quem elas devem ensinar o que é bom? Para as mulheres mais jovens, de que essas mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, serem prudentes, puras, ocupadas em estar em casa, serem bondosas e sujeitas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. E sabe, meu irmão, quando fala a respeito disso, interessante que quando fala para as mulheres mais velhas, fala justamente para elas ensinarem a maneira correta de uma cristã se comportar para as mais jovens. E os homens mais velhos também devem ser exemplos. Você, às vezes nasceu na igreja, às vezes você não é idoso, mas você que já é idoso, nós, homens que já estamos na caminhada há um bom tempo, nós devemos ser exemplos para os mais jovens, exemplos para os adolescentes, exemplos para aqueles que estão começando na fé agora. Cada um de nós devemos ser exemplos na maneira que tratamos as nossas esposas, os nossos filhos, na maneira que lidamos com o dinheiro também, na maneira que lidamos com todas as coisas da nossa vida. E semelhantemente as mulheres mais velhas e que já têm um tempo na igreja, devem ser exemplo para as mulheres mais novas. Você deve saber, meu irmão, que a maneira que você vive a sua vida com Deus, ela não impacta só você. A maneira que você vive a sua vida com Deus, Deus impacta a igreja, impacta as pessoas que vêm ao culto, impacta os outros membros do corpo de Cristo. Às vezes você não percebe, mas tem pessoas que olham você e enxergam você como exemplo. E às vezes você acha que o seu pecado, o seu tropeço na fé vai atrapalhar só você, mas às vezes isso vai atrapalhar outras pessoas também. Então tome cuidado com a sua vida espiritual, porque tem uma nuvem de testemunha olhando para você. Então cuide muito bem, meu irmão, daquilo que você faz. E aqui também vai continuar falando para os jovens, de que esses homens mais jovens devem ser prudentes. E o exemplo para esses jovens é o mesmo Tito, que ele deve ser íntegro, sério, não deve falar demais, falar coisa errada, a linguagem dele deve ser sadia, para que quando alguém que se opõe ao evangelho vir falar alguma coisa desse pastor, não tenha nada do que falar. E seja pastor ou não, meu irmão, que quando alguém vier falar algo de você, que ele fique envergonhado, porque ele não tem nada para falar da sua vida. Em nome de Jesus, amém? E quando fala sobre isso, Paulo, ele fala do início até agora um pouco a respeito do casamento. E sabe, meus irmãos, quando fala a respeito desse cenário doméstico, naquela época era muito claro que a mulher devia ficar em casa e o marido ir trabalhar. Mas hoje, com a mudança que a gente tem na sociedade, é muito comum nós vermos tanto o marido quanto a mulher trabalhando.
E quando falamos sobre o casamento, meu irmão, para cada um de nós, deve ser um lugar de pureza, de bondade. E quando falamos sobre o homem e a mulher, aqui, tanto aqui quanto em Efésios e Colossenses, Paulo fala a respeito da submissão da mulher em relação ao seu marido. Submissão em relação ao seu marido, não em relação a todos os homens, tá? Em relação ao seu marido. E quando fala isso a respeito da mulher, hoje isso é muito polêmico, mas de acordo com a palavra de Deus, tanto o homem quanto a mulher têm as suas responsabilidades. E a submissão da mulher, ela é uma resposta ao amor sacrificial do marido. E quando fala a respeito desse amor sacrificial do marido, em Efésios e em Colossenses, Paulo compara o amor que o marido tem que ter com a esposa com o amor que Cristo teve com a igreja. E esse amor que Cristo teve com a igreja, a coisa que a gente mais lembra dele, é Cristo pregado numa cruz. E Cristo, ele morre e ele ressuscita para salvar a sua igreja, para perdoar os nossos pecados. E esse amor sacrificial que o homem deve ter com a sua esposa é um amor de sacrifício, que o homem ele se entrega para garantir a segurança, para garantir o bem-estar da sua mulher e dos seus filhos. O homem é chamado a amar da mesma maneira que Cristo amou a sua igreja. O homem ama a sua mulher de maneira sacrificial e a mulher corresponde a esse amor de maneira submissa, porque ela sabe que esse homem, ele vai amar ela e vai garantir a segurança dela, que ele vai amar ela e que ele vai garantir o bem-estar dela e dos seus filhos. E sabe, meu irmão, o relacionamento ideal, ele implica quando um homem e uma mulher se doam um ao outro. O homem ama a sua esposa e a sua esposa ama o seu marido. E quando esse amor sacrificial, ele é abandonado, o casamento, ele sofre um sério risco. Então você, homem, ame muito a sua esposa, se entregue pela sua esposa, ame os seus filhos, traga, meu irmão, segurança e conforto para eles, que eles se sintam amados por você, que o seu filho enxergue em você o homem que ele quer ser no futuro, que a sua filha enxergue em você o futuro marido que ela quer ter, que a sua filha, você que é mulher, enxergue em você um exemplo de mulher cristã, e que vocês como casal possam mostrar para o seu filho que a família, que o casamento não é uma instituição falida, mas que ela pode sobreviver de acordo com a palavra de Deus, e que você leve, meu irmão, isso muito a sério. Sabe, Paulo, quando vai falar a respeito de todas essas coisas, ele chama a atenção de que a igreja, como um todo, como um corpo, ela deve se comportar como um exemplo, ela deve buscar viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E quando eu falo isso, meu irmão, às vezes você encontra tantas dificuldades na caminhada. Às vezes você fala assim, poxa, é tão difícil às vezes na minha casa, às vezes é tão difícil com o meu marido, com a minha esposa, às vezes é difícil com meus filhos, é difícil às vezes no meu trabalho,
Mas, meu irmão, busque do Senhor, busque o Espírito Santo de Deus, busque na palavra de Deus, porque eu tenho certeza que se você orar pedindo sabedoria de Deus, Ele não vai negar para você. Eu tenho certeza que se você pedir para o Espírito Santo, para Ele dar sabedoria para você, para sua esposa, Ele não vai negar. Se você orar pelos seus filhos, eu sei que Deus vai te ouvir. Se você, meu irmão, ser um cristão comprometido, eu sei que Deus vai ouvir as suas orações. Eu sei que Deus pode transformar qualquer situação. Eu sei que Deus pode transformar qualquer coração, e que você saiba que eu não estou falando algo aqui de uma maneira que seja inalcançável, que, se eu não vivo isso hoje em dia na minha casa, eu vou parar de vir na igreja, eu vou largar a mão, porque eu jamais vou conseguir. Meu irmão, Cristo está no seu barco. Busque no Senhor, que Ele vai te capacitar de acordo com a sã doutrina, e você vai conseguir restaurar o seu casamento, você vai conseguir restaurar os seus filhos. Busque em Deus, porque Ele pode todas as coisas, nada é impossível para Deus. Se você está em pecado, se arrependa-se do seu pecado, peça perdão para Deus, perdão para o seu marido, para os seus filhos, peça perdão, se reconcilie com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, restaure o seu casamento e viva de maneira de acordo com a palavra de Deus. Não desista, meu irmão, não desista. Deus, Ele pode e vai te ajudar. E sabe, meu irmão, quando Tito vai aqui recebendo a carta de Paulo, ele vê também sobre os escravos, que hoje nós podemos interpretar como os trabalhadores, os famosos CLT. Aqui, até mesmo se você é profissional liberal com seus clientes, aqui fala que os escravos, eles devem procurar agradar os seus senhores, não serem respondões, não serem ladrões. Eles devem ser dignos de confiança. E sabe, meu irmão, no seu trabalho, quando algum cliente chega para você, ele deve saber que ele pode fechar o olho e confiar em você, porque você é cristão. Ele deve fechar o olho e confiar em você, porque ele sabe que você trabalha para o seu Senhor. E interessante aqui, quando ele vai finalizar o versículo 10, ele usa uma expressão a seguinte: para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus nosso Salvador. Essa palavra atraente aqui é uma palavra que talvez na sua Bíblia, se ela for uma ara, vai estar escrito ornarem. E essa palavra é usada num contexto de joias. Às vezes você foi casar, você já foi numa joalheria olhar lá o seu anel, ou às vezes você gosta de corrente, brinco, pingente, sei lá, você já foi em um lugar onde você chega, olha aquelas joias no balcão, e você vê uma brilhando mais do que a outra. Às vezes você está com a aliança de casamento há muito tempo, você não vai polir, ela fica meio desgastada. Mas quando você vai polir uma aliança, ou qualquer ouro ou prata, aquilo fica brilhando. E aqui, quando Paulo fala para Tito, ele fala no sentido, não de que a gente deve ser bonito, mas de que tudo isso que nós fazemos, quando nós somos responsáveis, não somos ladrões, somos dignos de confiança, isso torna o evangelho atraente a outras pessoas. É como se nós fôssemos uma joia, que quando os nossos colegas de trabalho, quando os nossos patrões, os nossos clientes nos olham, eles nos veem como uma joia, como algo que reluz, e essa luz vem de Deus. E sabe,
Meu irmão, quando Paulo vai finalizando o capítulo 2, eu quero ler com você a partir do versículo 11. Dois, 11. Paulo vai finalizar com uma observação teológica, que diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Sabe, irmão, a graça de Deus, ela resume aqui todo o favor de Deus para as nossas vidas. A graça de Deus, que quando nós vemos Cristo morrendo numa cruz para salvar a sua igreja, pela graça de Deus, nós somos perdoados. Pela graça de Deus, a oferta da salvação é para todas as pessoas, para os judeus e os gentios. E o nosso comportamento cristão resulta dessa graça de Deus. Nós só conseguimos ter uma vida responsável, de acordo com a palavra de Deus, com piedade, pela graça de Deus. Você nunca vai conseguir viver dessa maneira sem a graça de Deus. Você nunca vai conseguir viver assim, por esforço próprio. Nós não merecemos nada de Deus, ou melhor, merecemos a ira de Deus, mas Ele, pela sua graça, nos traz salvação. E sabe, essa graça de Deus nos traz uma ideia de dependência de Deus. E hoje em dia nós vemos tanto o estoicismo exaltando a autodeterminação, a autorrealização, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, é claro que você tem que correr atrás das suas coisas, mas em tudo nós somos dependentes de Deus. Dependente de Deus, irmãos, porque todas as áreas da nossa vida são afetadas pela nossa espiritualidade. A sua família não está no mesmo grau de importância de que Deus na sua vida, porque a sua vida familiar, ela é baseada na palavra de Deus. A sua vida profissional é baseada na palavra de Deus. A sua saúde é baseada na palavra de Deus. E quando nós olhamos para isso, Paulo aqui, ele fala sobre um presente, um passado e um futuro. Nós, hoje, podemos viver de maneira sensata, justa e piedosa, aguardando a volta de Cristo, porque um dia Jesus se entregou por nós. E assim Paulo conecta o passado, presente e futuro.
Nós podemos viver em paz com Deus, porque um dia Jesus morreu para nos salvar, e hoje nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. E sabe, meus irmãos, aqui fala que Jesus se entregou por nós a fim de nos remir. E sabe o que é remir? Interessante, tanto quando nós olhamos o significado teológico, quanto você, quando pesquisa no Tribunal de Justiça, vai encontrar a definição de que remir é resgatar, quitar, liberar da pena ou dívida. Ou seja, quando nós olhamos para a morte de Cristo na cruz, nós vemos que Ele quitou a nossa dívida, Ele nos libertou da dívida do pecado, Ele nos libertou da pena da morte eterna, e graças à sua morte e ressurreição, algo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Nós somos salvos pela graça, e nós jamais poderíamos nos salvar. E sabe, meu irmão, essa libertação do pecado, ela é uma libertação tanto no aspecto do pecado, quanto que Cristo nos libertou para viver uma vida de pureza. Cristo nos liberta do pecado para viver uma vida de acordo com a sua palavra. E Paulo vai concluir dizendo que é dessa maneira, é nisso que Tito deve ensinar, exortar, repreender com a autoridade. Uma autoridade que parte de Tito? Não, uma autoridade que parte dos ensinos apostólicos, os ensinos do Senhor Jesus. E meu irmão, hoje, quando nós olhamos a respeito dessa carta pastoral, nós precisamos ter a consciência da responsabilidade que Deus chama cada um de nós a termos. Quando nós olhamos o início da carta, nós vemos que nós devemos viver uma vida pública e particular da mesma maneira. Nós não devemos ser hipócritas de viver uma vida de aparência de religiosidade. Nós devemos viver de acordo com aquilo que nós pregamos. Devemos cultivar uma vida de integridade. Devemos, para isso também, evitar influências negativas, influências dos falsos profetas, dos falsos mestres. E sabe, meu irmão, esses falsos mestres, eles vêm sussurrando na sua cabeça em verdades, e eu te pergunto, quais vozes e mensagens têm moldado as suas crenças? O que tem moldado a sua vida com Deus? Você vem sendo influenciado por pessoas ímpias, por pessoas que não amam a Deus, que rejeitam até mesmo a igreja. E, meu irmão, cada um de nós devemos dedicar tempo para aprender mais sobre a palavra de Deus. Porque quando nós aprendemos da palavra de Deus, nós conseguimos discernir o que é certo, o que está de acordo com ela e o que não está. E sabe, meus irmãos, como membros do corpo de Cristo, cada um de nós devemos saber que temos responsabilidade. Responsabilidade no que falamos, responsabilidade no que postamos nas redes sociais, responsabilidade naquilo que fazemos, responsabilidade
em cada área da nossa vida, para que nós, dentro e fora da igreja, sejamos exemplos de um cristão. E outra coisa, meu irmão, é que nós devemos valorizar a graça de Deus. Quando nós olhamos para a graça de Deus, não é uma graça barata, que você pode falar, eu sou cristão, mas com seus atos você pisa no sangue de Jesus. Mas nós devemos viver de maneira sensata, devemos ser gratos a Deus pelo que Ele fez, e as nossas escolhas devem refletir essa transformação. E sabe, meus irmãos, em todas essas coisas, nós aguardamos o glorioso retorno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa, na sua vida, saber que Cristo nos chama à responsabilidade cristã e a sermos exemplos, seja você um líder, um pastor ou não. E sabe, quando nós olhamos os falsos mestres, nós devemos tomar muito cuidado, porque eles vêm arruinando famílias, ensinando coisas erradas, tudo por ganância. Mas nós devemos ser tementes a Deus e buscando viver de maneira moderada, sensata e sadia na fé. Amém? Amém? Glória a Deus. Que você, meu irmão, seja um exemplo e saiba que dentro da igreja você é uma peça importante e que influencia várias pessoas ao seu redor. Então que você possa levar a sua fé a sério, porque nós devemos cultivar um lugar onde nós encorajamos uns aos outros a fé. É tão bom quando a gente chega na igreja, encontra um irmão, encontra outro. É tão bom quando a gente vê irmãos crescendo na fé, conhecendo a palavra de Deus, vindo na escola bíblica, querendo fazer o ITQ, cultivando a sua vida nos grupos missionários. É tão bom quando a gente vê a igreja crescendo no conhecimento e estando em um lugar onde ela pode ler a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e, mais do que todas essas coisas, viver a palavra de Deus. Amém? Que você possa, em nome de Jesus, cultivar uma vida de oração e de responsabilidade cristã. Amém?